Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Hoje a gente vai falar sobre talvez o maior exemplo de mãe que nós temos na Bíblia, a mãe do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre Maria, mãe de Jesus. No dia que a gente combinou a respeito de eu ficar no dia 11 de maio, e eu vi que era o Dia das Mães, eu falei assim, tá aí, cara, eu vou ministrar sobre o Dia das Mães, assim, voltado para o exemplo de uma mãe. E duas pessoas, dois personagens que vieram na minha mente, assim, de pronto, e que realmente refletem algo, para mim, muito importante nessa questão de maternidade, é Maria, a mãe de Jesus, dispensa outros comentários. E também Ana, eu gosto muito da história de Ana, mãe de Samuel, que estava ali no templo pedindo para que tivesse um filho. E essa mensagem fica para uma próxima vez. Quem sabe o ano que vem, Ou numa próxima vez a gente fala sobre Ana, a mãe de Samuel. Então a gente vai estar falando hoje sobre Maria. E Maria é uma personagem que a gente vai ler no texto, a gente vai observar que a Bíblia afirma isso. Maria era uma mulher abençoada, uma mulher agraciada, encontrou o favor de Deus. Mas apesar de abençoada e agraciada, encontrou o favor de Deus, talvez Maria seja uma das personagens mais mal compreendidas da história da Bíblia. Por conta de quê? Por conta da gente. Por um lado, na história do cristianismo, por um lado a gente tem a tradição católica. A tradição católica, ela de repente atribuiu a Maria um papel que nem Maria quis estar, que foi o papel de interceder por nós junto com Jesus diante de Deus. E isso Maria nunca atribuiu, ela sempre foi fiel aos mandamentos de Deus. Por outro lado dessa história, a gente tem a nossa tradição protestante, que deixa de reconhecer o quanto Maria foi importante na história do cristianismo. Assim como a gente falou hoje de manhã sobre a importância de Davi, sobre a importância de Paulo, sobre a importância de Pedro, sobre a importância de Timóteo, a importância de Maria no nosso cristianismo. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. Então a gente precisa, como protestante, como essa tradição protestante que a gente segue, a gente precisa reformular esse conceito sobre Maria. A gente precisa, sim, entender Maria como uma mulher abençoada, uma mulher que encontrou o favor de Deus, uma mulher agraciada, assim como está escrito na nossa Bíblia protestante. Amém? Vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 26, e a gente vai ler até o 38, pelo menos desse trecho. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, seu dispositivo, você pode estar acompanhando comigo pela projeção. O pessoal da mídia eu vou estar lendo pela Nova Versão Transformadora. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação,
pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida aqui, Pai. Nós pedimos que nos próximos minutos nós possamos fazer esse estudo, fazer esse acompanhamento da tua palavra, essa exposição, e que realmente essas palavras falem ao nosso coração, que nós possamos perceber a importância desse personagem, ó Pai, na história do nosso cristianismo, Pai, e que o Senhor fale conosco através desse personagem, que ele traga exemplos para a gente de uma forma santa e obediente a ser vivida, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo os nossos pensamentos durante essa semana, Pai, e essa palavra possa continuar ecoando durante a nossa semana, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 26 e vamos fazendo aquela leitura pausada, entendendo cada ponto. No versículo 26, logo no primeiro versículo que a gente leu, fala no 6º mês de gestação de Isabel, tá? Eu vou contar um pouco do contexto. Vou tentar fazer de uma forma um pouco mais rápida. Vou tentar. Porque hoje a gente tem a ceia, então a gente tem mais algum tempinho depois no final para a ceia. Então, vou tentar conduzir de uma forma um pouco mais rápida. No 6º mês da gestação de Isabel, o que está querendo dizer aqui? Se você ler o livro aí, o Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1, versículo 1, e você começar a fazer a leitura, ele vai contar que existia um sacerdote chamado Zacarias. Esse sacerdote Zacarias, ele pedia a Deus um filho. Ele já era idoso, a esposa dele já era idosa e eles não tinham filhos. E como a gente vai ver depois no decorrer dessa palavra, a mãe principalmente, a família que não tinha filhos, a mãe era tida como uma pessoa envergonhada, amargurada, porque era quase como uma pessoa amaldiçoada. Ela não tinha filhos, ela não produziu, né? Ela não gerou um filho. E aí ele tinha aquela angústia, e a esposa dele também, e ele pedia para Deus um filho. Certo dia ele estava como sacerdote fazendo seu serviço sacerdotal e apareceu um anjo para ele e falou para ele: olha, Zacarias, o Senhor atendeu a sua oração e você vai ser pai de uma criança. E aí então ele acha estranho aquilo e ele duvida, por um acaso ele duvida do que o anjo falou. E aí o anjo fala mais, assim: olha só, por conta da sua dúvida, da sua incredulidade, essa criança vai nascer e até a criança nascer você ficará mudo, você não conseguirá falar. E isso acontece desse jeito. Depois vai falar que o menino estava realmente para nascer e tal. E aí que entra o versículo 26 do texto, dizendo que naquele momento que o anjo tinha aparecido para Zacarias, que a esposa dele ficou grávida, idade avançada, ela que era tida como uma mulher estéril. Depois de 6 meses, a gestação dela já estava em 6 meses, já estava caminhando para o fim. O anjo então, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, aparece para Maria. E aí vai falar sobre Maria, esse contexto. Então foi no período já 6 meses depois que ele tinha aparecido para Zacarias, que ele vai chegar para Maria. E aí fala que ele apareceu por uma virgem que vivia na cidade de Nazaré. Essa cidade de Nazaré é da onde vem o nome que nós conhecemos, Jesus de Nazaré, porque ele viveu a sua infância, a sua adolescência, juventude ali naquela cidade de Nazaré, era uma cidade ali da Galileia. E aí chega então no 27, o anjo vem e fala com uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. E aqui vale também a gente parar um pouco e falar um pouco do contexto cultural que se vivia na época. Fala que ela estava prometida em casamento com um homem chamado José. Na cultura judaica daquele momento, os casamentos eram arranjados pelas famílias, tá? A família da noiva, a família do noivo, eles combinavam e era feito um casamento arranjado. E era de fato feito um contrato formal. Olha, a minha filha está formalmente relacionada com o seu filho.
E aí tinha um período de noivado. Esse noivado durava mais ou menos o período de 1 ano. E nesse período, apesar dos noivos não viverem juntos e não terem relações sexuais, eles viviam cada um com a sua família, mas eles já eram meio que unidos pelo noivado. Então eles eram realmente comprometidos com aquela pessoa. A pessoa que resolvesse terminar com aquele noivado, ela realmente precisava de um divórcio. Ela precisava pedir divórcio para que separasse do seu noivo. Também, a pessoa que por um momento de traição, de infidelidade dentro desse período de divórcio, era tido como adultério. Então já era um casamento, já era um contrato de casamento. Porém, eles não viviam juntos e não tinham concretizado o seu relacionamento de forma sexual. Então eles viviam cada um com a sua família, mas eles já tinham um contrato firmado de casamento, tá? E aí fala que eles tinham um contrato de casamento, né? Eles já era prometido em casamento com um homem chamado José. José era um descendente do rei Davi. Se você pegar Mateus capítulo 1 e você começar a fazer a leitura ali de Mateus, da genealogia que a gente fala, você vai encontrar que vai passar pela genealogia, né? Vai citar o nome de Davi, e em determinado momento vai chegar em José, pai de Jesus. É importante a gente destacar que José, o pai de Jesus, estava na genealogia de Davi, porque existia uma promessa dos antigos profetas lá, Isaías, Jeremias e tal, escreveram: olha, aquele homem, aquele descendente, o Messias que vai vir para governar, para ser o salvador do mundo, ele vai ser descendente de Davi. E aí você pode pensar, mas ele não era descendente de Davi, ele não era filho de José. E aí então, era muito interessante, porque realmente na cultura judaica, no direito judaico, na questão jurídica, o simples fato de José, como marido de Maria, ele adotar Jesus, reconhecer Jesus como filho, fazia de Jesus da linhagem de Davi. Então o simples fato, mesmo que ele não era pai biológico de Jesus, o simples fato dele reconhecer, como de fato ele reconheceu Davi como seu filho, fazia dele, de Jesus, um homem da linhagem do rei Davi, que era uma promessa que tinha desde o Antigo Testamento. Gabriel então, no versículo 28 e 29. Gabriel apareceu e disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Então o anjo aparece para Maria, e aí de pronto ele já fala assim: alegre-se, mulher. Você lembra dessa fala, Pedro? Há uns 2 anos atrás, não lembro se foi no final do ano retrasado, eu acho, 2023, a gente fez o especial de Natal, né? E a gente tinha esses personagens. O Pedro era o anjo que aparecia, e a Júlia era a Maria. Ele falava assim: alegre-se, mulher abençoada, favorecida, você encontrou o favor de Deus. E aí Maria olha para ele e fala assim, sem entender, fala assim: por que eu encontraria favor de Deus? E aí ela fica confusa. A Bíblia fala que ela fica confusa, ela fica intrigada, porque primeiro, quem que é esse? O que ele está falando? Entendeu? E aí então o anjo já começa a se explicar, né? Ele começa a falar no versículo 30: não tenha medo, Maria, pois você encontrou o favor diante de Deus. E aí ele começa a explicar: você ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Vai passando as instruções todas. Vai chamar de Jesus, ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Então o anjo explica para Maria o que vai acontecer. Por que ela era então abençoada? Por que ela era uma mulher que encontrou favor diante de Deus? Ele vai falando os motivos disso tudo. E aí ele fala, né? Você é abençoada, você dará à luz a um filho. Aí você lembra da história de Isabel? Para as mulheres naquela época, terem um filho era sinônimo de uma mulher abençoada, não é uma mulher amargurada, não é uma mulher amaldiçoada, não é uma mulher estéril. Você terá um filho. Tá, até aí ele falou o motivo do favor que ela encontrou diante de Deus.
E aí ele faz a descrição. Olha, mas a criança, entre aspas, tá, gente? Não vai ser uma criança qualquer, não. Vou falar o currículo dele. Você vai colocar o nome de Jesus, ele vai ser o Salvador do mundo, ele vai ser o Filho do Altíssimo e tal. E a Maria vai ouvindo todas aquelas coisas, e eu entendo que, diante de tudo aquilo que o anjo vai falando, daquele currículo que ele vai apresentando, do que a criança ia ser, ela pensa numa questão ainda mais prática. Ela fala assim: anjo, mas eu acho que não vai dar. Como que isso vai acontecer, anjo? Eu ainda sou virgem, eu estou prometida em casamento. Eu ainda não sou casado, eu estou dentro de um contrato de noivado, mas eu ainda não sou casado. E aí então, ela apresenta isso de forma prática, né? Ela fala: e como que eu vou ter um filho? E aí ele vai falar de que forma ela ficaria grávida de Jesus. E é interessante também a gente fazer um destaque. Como eu falei, os dois evangelistas que fazem a descrição desse evento é Lucas e Mateus. Então você depois pode ler a versão também de Mateus. É interessante porque vocês têm acompanhado. É legal que a gente vai falando de 15 em 15 dias, então a gente vai percebendo. Você lembra que em alguns domingos atrás eu falei sobre o momento da ceia, da última ceia, que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles falaram sobre os elementos, sobre o pão, sobre o vinho, que foi assim, Jesus naquela última noite e tal, e falou sobre isso. João, ele escolheu falar diferente. João falou sobre o que Jesus falou naquela noite. Ele lavou os pés dos discípulos, ele prometeu o Espírito Santo, ele comparou Jesus com a videira e nós como os ramos. Então João falou do contexto que estava envolvido naquela última ceia. Ele falou das conversas que se falaram. Depois de 15 dias a gente falou sobre a ressurreição de Jesus e falamos o que cada um falou. Contamos que as mulheres foram lá ver o túmulo e João quis dizer que ele correu até o túmulo junto com Pedro, que chegaram juntos lá, que João correu mais que Pedro. Ele deu uma outra visão sobre aquele mesmo evento. Aqui acontece da mesma forma. Lucas, ele fala como que foi a aparição do anjo a Maria e a anunciação do nascimento de Jesus. Se você vai ler em Mateus, ele só fala dessa anunciação através de um sonho para José, que era o homem que estava prometido em casamento com Maria. E aí você vai ver que José, com certeza Maria conversou com ele, falou a respeito dessa situação estranha que tinha acontecido com ela, que um anjo apareceu e falou que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, que a gente vai ler daqui a pouco. José, em Mateus, a gente vai ver que ele era um homem justo, era um homem bom. E por conta disso, sabendo que Maria estava grávida e acreditando nessa questão do Espírito Santo conceber a criança, ele fala assim: poxa, eu tenho um contrato de noivado com a Maria. Faz o seguinte, eu vou tentar desfazer esse contrato de forma secreta para não trazer vergonha para ela, porque é uma vergonha as pessoas saberem que ela está grávida antes de se casar. E aí José, isso conta no Evangelho de Mateus, de que ele queria terminar esse noivado de forma secreta, para que ninguém soubesse. E aí então, no Evangelho de Lucas, fala tudo o que aconteceu na visão de Maria, o anjo chegando para ela e fazendo essa anunciação. E de que forma o menino iria nascer. No versículo 35, ele começa a falar, o anjo dizendo: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Aqui começa um ponto delicado para a gente poder passar dentro da nossa compreensão humana. O anjo explica para Maria que a gestação dela, a gravidez dela, vai se dar por conta do Espírito Santo, sem depender de um pai humano, de um pai biológico. E que isso, ele estava falando em outras palavras: Maria, vai ser um milagre. Eu quero só te dizer que vai ser um milagre. E para nós, no nosso contexto, né, nossa realidade, pode parecer absurda essa história. Pode ser, nossa, mas isso é impossível, como aconteceu algo assim? E
E a gente pode pensar como que isso foi possível, mas a gente tem que encarar que a Bíblia, ela relata que aconteceu exatamente isso. Exatamente isso que eu estou falando é o que a Bíblia relata, que vocês acompanharam a minha leitura. Depois, no último versículo, lá no penúltimo, vai falar que nada é impossível para Deus, só reforçando a ideia do que está escrito aqui. Para a gente pode parecer absurdo, mas é o que está escrito na Bíblia, e ele reafirma de que nada é impossível para Deus. Isso foi necessário. Aí você pode achar estranho, nossa, mas como que isso aconteceu? Parece absurdo, mas isso foi necessário para que se cumprisse também, assim como foi falado pelos profetas de que ele viria como um descendente do rei Davi, foi falado também que ele, o Messias, nasceria de uma virgem. Isaías fala que, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará um filho e o chamarão Emanuel, não é esse, que significa Deus conosco. Então foi profetizado através do profeta Isaías de que a virgem era uma profecia. Talvez as pessoas que ouviram daquela profecia não conseguiam entender e nem tinham como entender, mas eles falaram, o Isaías escreveu, olha, vejam, a virgem ficará grávida e ela terá um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Às vezes a gente pode achar que essa dúvida, tá, entre aspas, essa questão absurda que a gente acha, pode ser algo da nossa geração, da nossa atualidade, porque de repente com os avanços que nós tivemos, com a genética que a gente entendeu, os cromossomos X e Y, a gente entendeu que, nossa, então não era possível, mas não. Desde o primeiro século, as pessoas entendiam o que tinha acontecido, e realmente eles sabiam que somente por uma obra milagrosa do Espírito Santo é que isso aconteceu. E o nascimento virginal de Jesus, ele é tão importante a gente compreender que ele é uma das principais doutrinas que a gente tem dentro do cristianismo. Ele está lá no princípio, junto com a inerrância da palavra, a soberania de um Deus, de que há três pessoas na Trindade, todos são Deus, mas somente um Deus. Tudo isso são doutrinas fundamentais, e o nascimento de Jesus também. Eu não sei se você já ouviu falar que desde o primeiro século os próprios apóstolos começaram a reafirmar um credo, onde se dizia aquilo que eles criam. Começou várias heresias, dizendo, eles creem naquilo, mas não, os apóstolos, é chamado de credo apostólico. Desde os primeiros séculos, os apóstolos reafirmavam aquilo que de fato eles criam. E está logo no começo do credo, eles falam, eu creio no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E aí depois ainda fala que eu creio no Espírito Santo, sou na igreja, na ressurreição dos santos. Então ele vai falar sobre aquilo que de fato nós cremos. Então o nascimento virginal está desde o primeiro século como uma verdade que o anjo Gabriel anunciou, e que o simples fato de estar registrado aqui já é digno da nossa confiança. O Wayne Grudem, um comentarista, ele diz que por si só, a afirmação bíblica sobre o nascimento virginal de Cristo deve nos dar garantia suficiente para adotar essa doutrina. Então é algo que a gente precisa se firmar, de que se está escrito foi dessa forma que aconteceu. E aí, para afirmar ainda aquilo que ele tinha falado, o anjo continua falando, versículo 36 e 37. Além disso, sua parenta Isabel, falando para Maria ainda, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Aí sim, pois nada é impossível para Deus. Eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha um meio de comunicação instantâneo como nós temos hoje, né? Não tinha WhatsApp para você mandar um áudio, não tinha telefone, não tinha nem como mandar um telegrama, assim, só com uma palavrinha, grávida, não tinha.
Então as mensagens, elas chegavam com mais dificuldade, chegavam com meses, né? E ainda mais se eram regiões distantes. No Antigo Testamento a gente vê relatos de guerras que aconteciam e um mensageiro avisar que o povo tinha, o exército tinha sido derrotado, de que o rei deveria se proteger porque o exército estava perdendo a guerra. Então ele era através de mensageiros, através de cartas. No Novo Testamento vai ter muito isso. Olha, eu estou mandando Timóteo para vocês aí, ele está levando as cartas e tal. Então era através de cartas se ele comunicavam, através de um mensageiro. Nessa época não tinha a facilidade de troca de mensagens, de comunicação como nós temos hoje. Então Maria não sabia nada, se Isabel estava bem, se ela já tinha morrido, ela era de idade avançada, ela não sabia nada. E o anjo revela para ela: olha, acontecerá isso com você, o Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá, o filho que você vai gerar vai ser filho de Deus, filho do Altíssimo, você chamará ele de Jesus. E tem mais uma novidade que eu quero te contar. A sua parente, a Isabel, lembra dela? Idade avançada, né? Todo mundo falava que era estéril. Ela está grávida também, 6º mês de gestação. E aí Maria, sem entender nada de todo aquele contexto, né? De que foi surpreendida por um anjo, falou que ela era favorecida, depois falou que ela vai ter um filho. Como assim, se eu sou virgem? Ele apresentou a forma, e aí ele falou da Isabel ainda. E aí sabe qual é a resposta de Maria? No versículo 38 já. Maria diz: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Diante de tudo aquilo que Maria ouviu, de todas aquelas declarações do anjo, um tanto assim de repente improváveis para ela, Maria, ela ouviu tudo aquilo, e mesmo diante dessas impossibilidades, mesmo com o risco que talvez aquilo representaria para a sua reputação, mesmo com a iminência de escândalos que provavelmente envolveriam o seu nome naqueles meses seguintes, Maria, no versículo 38, decide se render à soberania de Deus e ser obediente à vontade dele. Daquele dia em diante, se você pegar os evangelhos e começar a fazer a leitura, a banda pode começar a subir. Daquele dia em diante, você vai perceber que Maria, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Maria, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Primeiro porque ela foi mãe. E vocês mães devem saber que depois que vocês são mães, vocês nunca mais são a mesma pessoa. Mas nos evangelhos vai, em vários pontos, vai falar que Maria, o evangelho fala assim: Maria via aquelas coisas e guardava no coração e refletia sobre aquilo. Em Lucas, no capítulo 2, logo no momento que os pastores, na noite do nascimento de Jesus, vêm e estão lá: olha, a gente viu a estrela no céu e viemos para adorar a Jesus, ao menino que nasceu. Fala que Maria ouvia aquelas coisas e guardava aquilo no coração. Eu penso que Maria deveria ir processando aquilo com o tempo e fala assim: quem é esse menino? O anjo me falou que ele era filho do Altíssimo. É verdade que a minha cultura judaica, ela fala de um Messias que viria, que seria o libertador, que seria o salvador de Israel. Mas Deus me achou digna de conceber esse menino, a ponto de pastores virem estrelas e virem coral de anjos e virem adorar aquele menino. E fala que Maria ia guardando aquelas coisas no coração e refletindo por aquilo. Depois Jesus também, ainda no capítulo 2 de Lucas, você pode fazer a leitura desses capítulos depois, fala que Jesus foi apresentado no templo e chega um homem chamado Simeão e também uma profetisa chamada Ana. Simeão, ele tinha recebido uma palavra do Espírito Santo de que ele não morreria enquanto ele não visse o libertador de Israel. E naquele dia Jesus, ao entrar ali bebezinho, com poucos dias de vida, Simeão teve
a clareza de que aquele era o Salvador que tinha acabado de entrar no templo para ser apresentado. Acho linda a oração de Simeão quando ele fala: os meus olhos viram o rei, agora eu posso descansar em paz. E a profetisa Ana também fala sobre aquele menino que ela esperava durante muito tempo ali. E aí nesse texto também fala que Maria guardava aquelas coisas no coração. Fala que Maria se admirava com aquela palavra daquelas pessoas. Depois, Jesus, ele quando está um pouco maior, ele acompanha os seus familiares, seu pai e sua mãe, numa visita ao templo em Jerusalém, para alguma festividade. E no caminho de volta, eles percebem a falta de Jesus e vão encontrar depois Jesus junto com doutores da lei, aprendendo da lei. E aí quando Maria: menino, vamos para casa, ficou aí fazendo o quê? Eu estou aprendendo do meu pai. E aí fala que ela guardava aquelas coisas no coração. E Maria foi durante 33 anos guardando as coisas no seu coração, refletindo sobre cada momento do menino Jesus e do Deus Jesus. A cada dia ela ia aprendendo um pouco mais com aquele menino e ensinando aquele menino que era Deus. Você imagina uma mãe ter que ensinar um filho que ela sabe que é filho do Deus Altíssimo? E aí então a Bíblia, no decorrer do Evangelho, vai contando a respeito de Maria, até chegar no final, onde fala que Maria acompanhou e viu Jesus até o momento que ele foi crucificado. João conta isso, que Jesus estava na cruz e João estava acompanhado de Maria, quando Jesus falou para Maria: está aí o seu filho, e falou para João: está aí a sua mãe. Com certeza Jesus estava querendo dizer: cuida dela, ela cuidou de mim. E eu penso que para vocês que são mães, o exemplo de Maria, ela ensina muito, ela traz muitas lições. Maria, ela foi corajosa, ela foi ousada, ela foi obediente, ela disse sim para a missão que Deus havia proposto a ela. Deus veio com uma big missão para ela cumprir na terra, e Maria, ela foi obediente, ela se propôs a cumprir essa missão. E você, mãe, talvez hoje, provavelmente, né, óbvio, mas hoje você não foi escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Essa tarefa foi dada a Maria há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Mas a sua missão que Deus reservou, e Ele encontrou favor em você também, para que você pudesse amar, cuidar, encorajar, trazer esperança na vida dos seus filhos. Eu sei que durante alguns momentos da nossa vida, você com certeza observa os seus filhos e guarda todas essas coisas no coração, reflete sobre elas. E que realmente nessa missão de cuidar, de encorajar, de encaminhar, de dar esperança para os seus filhos, você seja uma mulher como Maria, uma mulher corajosa, guerreira. O papel de mãe muitas vezes envolve muitas dificuldades, só vocês podem dizer, muitas renúncias, e por vezes, às vezes, é preciso abrir mão de planos, é preciso abrir mão de sono, para que os seus filhos cresçam saudáveis, cresçam bem. E eu sei que todo sacrifício que vocês fazem é feito com amor, é feito com muito carinho, porque vocês sabem que dia após dia, através de um sorriso, através de um abraço, o sacrifício de vocês, o empenho de vocês na criação de seus filhos, ela é recompensado. Para nós que não somos mães, mas que somos filhos, ou que somos maridos, né, que estamos sempre do lado de uma mãe, que nós possamos reconhecer em Maria, mas também na nossa esposa ou na nossa mãe, que nós possamos reconhecer a obediência delas, o cuidado delas, o empenho delas ao cuidar da gente,
ao nos encaminhar, ao nos mostrar o caminho certo a seguir. O que muitas vezes para nós pode soar como a bobeira, está me enchendo o saco. Que a gente possa reconhecer o valor dessas mães que vivem do nosso lado e que nos encaminham todo dia a ser pessoas melhores. E aí então, para a gente poder concluir, depois desse trecho que a Maria, ela fala que eu sou serva do Deus Altíssimo, que aconteça comigo tudo aquilo que foi dito. O anjo contou a novidade para ela, lembra? E aí ela se apressou, se arrumou, e dentro de alguns dias ela partiu em direção à região onde morava Isabel e Zacarias, para ver essa novidade. Isabel está grávida mesmo? Como que isso foi acontecer? As pessoas diziam que ela é estéril, ela já estava com uma idade avançada, e ela foi lá ver. E aí, eu acho também muito linda a forma com que isso acontece. Isabel, quando encontra com Maria, Maria também já estava grávida, né, de semanas, dias. Conta a história que Isabel, ao encontrar com Maria e cumprimentar Maria, receber Maria, Isabel sente o poder do Espírito Santo que habitava em Maria, por conta de Jesus. E aí ela fala: Maria, eu senti o poder do Espírito Santo que você está carregando através dessa criança. E aí então Maria entoa uma das canções mais lindas de toda a Bíblia, o que é chamado de Magnificar, que é traduzido como engrandece, engrandecer. É um hino de louvor que Maria começa a exaltar aquele que é digno. Ela diz o seguinte: minha alma exulta ao Senhor, como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Perceba que Maria, ela teve uma característica de obediência à missão de Deus e de total humildade. Você percebe os verbos na forma que eles estão conjugados? Minha alma exalta ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele observou, Ele fez grandes coisas, demonstra misericórdia. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou, derrubou príncipes, encheu de coisas boas os famintos, despediu de mãos vazias. Ela estava reconhecendo totalmente que Deus era poderoso para fazer todas as coisas, e ela era somente uma mulher que encontrou favor diante de Deus. Que diante dessas palavras, que nessa noite nós possamos aprender com um espírito tão obediente, com um espírito tão humilde como Maria teve. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e a de refletir sobre essas canções que nós vamos estar cantando, que nada mais é do que a canção de Maria, declarando que minha alma exulta ao Senhor, que minha alma engrandece ao Senhor, que Ele fez grandes coisas por mim e que Ele é santo. Ele é santo. Deus, obrigado. Obrigado por aprender mais uma vez, ó Pai, com a Tua palavra, Pai. Que nessa noite, Deus, o Senhor fale ao nosso coração através dessas palavras lidas aqui, e que elas ecoem em nosso coração durante esse dia, durante essa semana. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, sendo nós mães ou não, a grandeza do Senhor, o quanto Tu és santo, o quanto Tu és bondoso,
o quanto o Senhor nos viu na nossa aflição. Que nós possamos ter uma atitude obediente, uma atitude humilde, assim como Maria teve. Em nome de Jesus, Pai, guarda o nosso coração e que nós possamos sempre guardar em nosso coração e refletir sobre tudo que nós temos visto, sobre os teus feitos grandiosos em nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos, já te agradecemos. Amém.